Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Administração e Gerência. Daremos continuidade à evolução histórica, atravessando os 3 momentos que mais marcaram a trajetória da administração. Vejamos quais são eles: o feudalismo, o mercantilismo e a industrialização. O feudalismo. Toda a riqueza da igreja e da nobreza estava atrelada à terra, ou em reservas de ouro e prata. Não existia praticamente nenhuma movimentação de capital, pois não havia produção suficiente que justificasse a circulação de moeda. A mercancia se dava por meio do escambo, no qual as mercadorias eram trocadas conforme a demanda de cada feudo. Enfim, não havia movimentação comercial que chegasse a estimular a produção de excedentes para serem vendidos. Acompanhe no quadro como se dava o processo econômico da época. A sociedade feudal era ruralizada, baseada numa economia de subsistência. A terra era a principal fonte de riqueza e de poder e estava concentrada nas mãos do clero e da nobreza. De um lado, os nobres e eclesiásticos detinham o poder militar e os direitos senhoriais, os quais consistiam, sobretudo, na cobrança de impostos e na aplicação da justiça. De outro, estavam os vassalos, que eram os camponeses livres e servos. Esta classe social estava subordinada aos senhores feudais. A eles deviam impostos, parte de sua renda, fidelidade e a prestação do serviço militar. Em troca de tanta devoção, os vassalos recebiam o feudo para trabalhar a terra e sustentar a economia de subsistência. O mercantilismo. Com o advento das expansões marítimas e das grandes navegações, começaram a se formar as primeiras feiras e mercados, abastecidos pelos trabalhos dos artesãos. A economia estabeleceu-se inicialmente com base no sistema de corporações de ofício, as quais apresentavam 2 características básicas. A primeira consistia na produção realizada por artesãos independentes e a segunda implicava na distância entre os mestres para com os jornaleiros e aprendizes. A ascensão hierárquica de um jornaleiro para um mestre não era dificultada, o que significava que facilmente poderia haver uma ascensão de classe. Uma das principais características do mercantilismo era o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, a principal moeda de circulação. A industrialização. O processo industrial ocorreu na segunda metade do século XVIII e estendeu-se ao longo do século XIX. Teve início na Inglaterra, alongando-se aos países considerados desenvolvidos, tais como a Bélgica e a França. O marco inicial desta revolução foi a invenção da máquina a vapor por James Watt em 1776. Este feito impulsionou o processo de desenvolvimento da administração de forma irreversível. Observe as dimensões e as formas rudimentares da primeira máquina desenvolvida durante o processo de industrialização mundial. Em sua primeira fase, as dimensões eram enormes e o seu mecanismo de funcionamento era bem rudimentar. Foi durante a Revolução Industrial que surgiu a necessidade de se organizar e administrar os sistemas de produção. Passou-se a adotar um processo produtivo em larga escala, que desencadeou um grande crescimento industrial. Houve acelerada expansão do mercado consumidor e uma grande complexidade no processo do setor industrial. A Revolução Industrial se dividiu em 2 etapas. A primeira ocorreu no século XVIII, em países como a Inglaterra, a Bélgica e a França. A tecnologia era empregada em matérias como o ferro e o vapor, sobretudo nos setores têxtil, siderúrgico e agrícola. A segunda etapa se desenvolveu durante o século XIX, expandindo-se pela Europa, Estados Unidos e Japão. As tecnologias envolviam o aço, o petróleo e a eletricidade. As indústrias de destaque foram de metalúrgica, petroquímica e automotiva. A Revolução Industrial trouxe consequências econômicas
como o crescimento do capitalismo e o trabalho assalariado. Políticas, a exemplo do surgimento das ideias liberais e contrárias ao capitalismo. E também consequências sociais, provocadas pelo êxodo rural de um grande contingente de trabalhadores em busca de oportunidades nas fábricas. Além disso, passamos a conhecer os impactos causados pela poluição hídrica e poluição do ar. O marco preciso dessa transição, em que os homens da antiguidade tiveram consciência de que estavam praticando a arte de administrar, é muito tênue e até mesmo imaginário. Consultem seu material didático no ambiente virtual, realizem as atividades. Espero que todos tenham gostado e compreendido a explicação. Até a próxima aula.